Olá, seja bem-vindo a mais um estudo da cronologia bíblica aqui no canal do YouTube. Agradecemos a todos e solicitamos, que essa mensagem possa ser espalhada para todos que precisam ainda conhecer sobre que estamos na contagem regressiva para o final dos 6.000 anos. Então, dê o seu like, compartilhe, porque essa mensagem é muito importante. Como se preparar para os 6.000 anos? Como se preparar para o final, dos 6.000 anos? E algumas instruções que vamos praticar para mostrar que estamos tomando medidas sérias. E não basta apenas saber que os 6.000 anos está chegando ao fim, mas o que fazer e como fazer. Então, no âmbito pessoal, vamos simplificar a vida, vamos reduzir compromissos e dívidas para viver com liberdade e foco espiritual. A vida é uma correria por causa do dinheiro, por causa exatamente do que Jesus disse que não deveríamos fazer, andar ansioso pelo que comer, beber e vestir. Quem é que sustenta a sua casa? Quem é que sustenta a sua família? Quem bota alimento na sua mesa? Não é o seu trabalho, não é o dinheiro, é Deus. E Deus tem promessas maravilhosas para aqueles que confiam nele, de que ele está preparando o seu pão enquanto você dorme de madrugada, de que se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas. Só precisamos confiar. E então, se você crê que Jesus vai voltar dentro de 5 anos, por que fazer dívidas para 6 anos, 8 anos, 10 anos? Isso mostra que não estamos vivendo a vida realmente que deveríamos viver, preparando-se para o tempo do fim. Então esse é o conselho, o desapego material, evitar acumular bens, financiamentos e cartões de crédito que prendem o coração às coisas terrenas. Se você pede a Deus um carro, ele não quer dar, então você recorre ao financiamento. Se você pede a Deus uma TV nova e ele não responde, então você recorre ao cartão de crédito. Ou seja, você está desobedecendo então a Deus, à vontade dele. Você pede, Deus não dá, então você procura seus meios. Isso é idolatria. Fazemos do dinheiro, do cartão de crédito, financiamento um ídolo para satisfazer nossos desejos materiais, para acumular e sempre possuir e ter, se mesmo que Deus diga não. Então é uma vida de idolatria. Assim, precisamos de uma disciplina espiritual, dedicar tempo diário à oração, leitura bíblica e meditação. Nessa correria da vida, muitas vezes nos falta isso, porque justamente por causa do comer, do beber, do vestir, de acúmulos materiais, de compromissos e dívidas, nós trabalhamos demais, estudamos demais, queremos estar sempre procurando nos qualificar para melhorar o salário e assim não temos tempo, fica sem tempo para o estudo diário, para a oração, para a meditação e para a leitura da Bíblia. Mas são medidas que precisamos tomar. E assim viver uma santificação prática. Evitar entretenimentos que desviam o foco, novelas, filmes seculares, futebol, redes sociais excessivas, séries, porque se a sua alegria está nos filmes, nas séries, nas novelas, se a sua alegria é o time de futebol que ele dá, então não tem alegria no Senhor. A nossa alegria deve estar no Senhor. Se você não tem prazer e alegria em estar na igreja, se depois de um dia de culto você vai procurar ter alegria numa lanchonete ou num cinema ou nas novelas e filmes, então mostra que não teve alegria no Senhor quando estava cultuando. Logo, Deus não está sendo o seu foco, Deus não está sendo a sua prioridade. Você não está vivendo uma vida cristã. E isso quer dizer que algo precisa mudar na minha e na sua vida. No âmbito familiar, precisamos fazer o culto doméstico, reunir a família diariamente, pelo menos 2 vezes por dia, manhã e noite, para oração e estudo da Bíblia. Nunca saia de casa sem fazer o seu culto familiar, sem reunir sua família aos pés da cruz. E é essencial. E à noite, em vez de estar procurando, estar preocupado com notícias, com jornais, com telejornais, com novelas ou filmes ou futebol da noite, então faça o culto. No dia que não tem culto na igreja, vai ter culto no lar. E o mesmo culto que você pode acompanhar, você pode fazer diretamente ou até mesmo cultos que estão gravados aí nas redes sociais. E é importante o culto doméstico. Reúna sua família aos pés da cruz cada dia e você vai ver a diferença. E assim você vai
vai estar fazendo uma educação espiritual dos filhos, ensinar princípios eternos, não apenas valores acadêmicos, não criando nossos filhos para estudar, para cursar, para obter bens, bons empregos, bons salários. Esse não é o valor eterno que precisamos executar aqui nesse mundo. Precisamos ensinar os princípios eternos. Não sacrifique a eternidade por causa de bons empregos, bons salários ou por causa de cursos acadêmicos. Essas coisas não podem tomar o lugar de Deus, deixar de que haja o culto, haja comunhão, haja meditação e haja ensinamento. E assim também precisa desenvolver a comunhão e perdão, resolver conflitos familiares e viver em harmonia, pois o lar é o primeiro campo missionário. Se os nossos vizinhos e amigos virem que o nosso lar é um lugar de harmonia, de paz, então eles abrirão as portas, né? As portas se abrirão para o campo missionário. Mas não adianta apenas a gente pregar ou querer falar de Jesus se não vivemos a vida cristã conforme Jesus quer que nós vivamos. Então, sem conflitos, e viver a verdadeira paz e harmonia que só Jesus pode dar no lar, mas isso só obtém com o culto doméstico, com a meditação, com a oração, com a devoção, educando nossos filhos para a eternidade, não para este mundo. No âmbito escolar e profissional, trabalhar com propósito, ou seja, ver o trabalho como ministério e não como um fim em si mesmo. Por que você trabalha? Uma vez um pastor perguntou a um irmão: por que você trabalha? Eu trabalho para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro para quê? Para poder comer. E come para quê? Para trabalhar de novo. Isso é terrível, isso não é vida. Então o trabalho ele tem que ser visto como um ministério. Todo o trabalho tem que ser uma bênção. Nós estamos sendo úteis às pessoas e não apenas estamos ali para ganhar dinheiro. Na verdade, o dinheiro é a recompensa que Deus nos dá pelo trabalho que estamos fazendo, ajudando aos outros. Sempre que você está estendendo um fio, está fazendo um curativo, está escrevendo num quadro, está defendendo alguém na tribuna, você está abençoando pessoas, pessoas estão sendo abençoadas, você está sendo úteis. Então veja o trabalho como um ministério e não como um meio de vida, porque quem lhe sustenta é Deus, não é o seu trabalho. Quando para mudarmos essa visão, vamos entender como servir melhor o nosso próximo e não estar servindo a nós mesmos. Então, dessa maneira, evite sobrecarga, não acumular empregos ou compromissos que roubem tempo de comunhão com Deus, porque exatamente você está trabalhando para ser úteis, né, para ser uma bênção às pessoas, mas não pode sobrepor, né, não pode prejudicar a sua comunhão com Deus. Então não acumule 2, 3, 4 empregos só porque quer mais dinheiro e achar que é abençoado quando você tem dinheiro. Não, você é abençoado quando está servindo a Deus e também servindo ao próximo, não pela quantidade de dinheiro que você ganha. O dinheiro, na verdade, deve ser visto como uma recompensa de Deus e não como resultado direto dos seus trabalhos. E dessa maneira, então, você vai ter um testemunho cristão, ser luz no ambiente profissional e acadêmico, mostrando integridade e esperança. Você está ali para testemunhar, está ali porque a sua profissão é um ministério. Então você vai estar tão longe como a luz para iluminar e tão perto como o sal para dar sabor. O sabor de uma vida cristã, o sabor de quem serve a Deus e não vai se envolver nos seus pecados. Lembre-se que Jesus nunca seguiu a multidão. Jesus nunca seguiu, foi a multidão que seguia Jesus. A multidão nunca disse a Jesus onde ia ou o que fazer. Na verdade, era Jesus sempre quem determinava, quem dava as ordens. Então, o cristão ele nunca segue a multidão. Ele não segue os amigos é que o seguem, porque ele quem dá a luz, quem dá a direção para os céus é você e sou eu, e não os amigos, não a multidão. Na verdade, devemos ser a luz do mundo e o sal da terra. E no âmbito religioso, uma participação ativa, envolver-se em ministérios que anunciam o Evangelho. Não fique na igreja, como diz, só esquentando o banco. Se envolva, participe, quer com cargo ou sem cargo, mas o ministério da salvação, o ministério da missão que temos para evangelizar o mundo, e somente então virá o fim. Tenha também um evangelismo pessoal, compartilhe a sua fé com amigos, colegas e vizinhos. Nunca se envergonhe de ser cristão, de chamar para oração, de estudar a Bíblia, de falar de Jesus no ambiente, né, seja doméstico, seja no seu vizinho, seja no ambiente de trabalho. Compartilhe a sua fé, mostre que você crê na palavra de Deus e também fale quando necessário e sempre que for pedido também.
e assim você também tem a comunhão com o corpo de Cristo, ou seja, com a igreja. Fortalecer laços com os irmãos da fé, pois o tempo da dispersão se aproxima. Ou seja, haverá tempo em que cada um vai se dispersar, porque virá momentos difíceis. Então, temos que encontrar refúgio em lugares diferentes. Então, vamos ter poucas pessoas, né, ao nosso redor, alguns só a família. Mas até lá, vamos nos fortalecer, porque a igreja é um ambiente de Deus, né, da família celestial, mostrando que vamos estar no céu todos juntos. Então não deixe de ir à igreja, porque quando as pessoas deixam de ir à igreja já é sintoma de que está fraco ou de que já está em pecado, ou se recusa a ir à igreja, com certeza vai cair em pecado, vai apostatar, porque uns fortalecem os outros, uns animam os outros, e assim esse é um projeto de Deus para manter o seu povo firme e fiel e sempre em comunhão com os outros. Assim, precisamos estar atento nesse campo das finanças, né? Quite dívidas, evite novas dívidas, financiamentos, cartões, liberte-se da ansiedade e do apego às coisas desse mundo. Tenha um propósito espiritual para ter mais tempo para Deus e para fazer a obra dele. Esse tempo você precisa reduzir as distrações nas redes sociais, celular, computador. Use, né, as redes sociais para evangelizar, para a missão. Use sua rede social para fazer com que as pessoas tenham conhecimento da palavra de Deus, e assim dedique-se mais à oração e ao estudo bíblico, para que você tenha conteúdo também para compartilhar com as pessoas. No meio da sua família, faça o culto diário, mantenha a reconciliação com seu cônjuge, com os filhos, reúnam assim, para que busque mais a Deus, e assim haverá paz e harmonia, e menos brigas ou intriga e divisões. E no trabalho, sirva com ética e propósito, testemunhe no seu trabalho como um bom profissional que Deus quer que você seja, para sempre fazer o melhor em prol dos outros. E o propósito é que você está ali para salvar pessoas, não para ganhar dinheiro. Seja uma testemunha viva assim de Deus, para que as pessoas sejam atraídas pelo seu exemplo e também por suas palavras. E na igreja, procure evangelizar e apoiar uns aos outros, e assim estaremos cumprindo Mateus 24:14, de maneira que o evangelho seja pregado em todo o mundo, então virá o fim. Ampliando mais esse campo do que podemos ainda fazer para se preparar para o fim dos 6.000 anos, na dimensão espiritual agora mais ampliada, para jejum e consagração. Reserve períodos regulares para jejum e oração, buscando discernimento e fortalecimento espiritual, porque hoje a própria Bíblia diz, né, que o Deus deste mundo diz que é o apetite. Então, quando você se empanturra ou passa o dia só preocupando em comer, isso faz com que o seu corpo, a sua mente não esteja habilitada para se consagrar mais a Deus. Diz até um pensamento: quem come menos vive mais. Então, se você deixa sua mente mais livre com a digestão, você vai ter pensamentos mais claros. Isso é importante. O jejum pode ser intermitente. Tem pessoas que não precisam estar se alimentando 3 vezes ao dia, 2 vezes pode ser suficiente, mas tem outros que já comem o dia todo dia, o dia todo. Aí atrapalha, né, a sua consagração, justamente por essa questão aí de equilíbrio mental. Estudo profético, inclusive o Espírito de Profecia de Ellen White nos recomenda que nesses últimos dias, no tempo do fim, devemos estudar muito mais Daniel e Apocalipse, para entender, justamente compreender os tempos que estamos vivendo e não sermos enganados. E aí tenha também mais comunhão em serviço, dedique tempo ao serviço cristão, ajude necessitados, visite enfermos, apoie irmãos em crise. Isso é viver o evangelho em ação. Não basta ser só de boca, só de palavras, mas que seja um exemplo vivo, ativo e prático na causa de Deus. Na dimensão emocional e mental, uma desintoxicação mental. Reduz o consumo de notícias negativas, redes sociais e conteúdos que geram ansiedade. Você sabe que Deus diz que o povo, né, o meu povo, que diz lá em Isaías, que habitará nas alturas, ele tapa os ouvidos para não ouvir falar de violência e fecha os olhos para não ver o mal. Então, essas notícias diárias que estão nas telas de morte, de tanta coisa ruim, nós, como cristãos, não devemos procurar essas notícias. Vamos, pelo contrário, sermos positivos, pregar o evangelho, falar de Jesus e de que tudo isso, né, luto, pranto e dor, tudo isso vai acabar.
E assim devemos agir. Ao invés de você chegar em casa à noite e procurar jornais nacionais, ou telejornais, ou mesmo filmes, hein, a maioria expressam violência, faça o culto com a família, reúna a família, vamos fazer o culto, vamos assistir a um bom filme evangélico, é muito mais proveitoso. Cultive a paz interior, pratique gratidão, louvor e confiança diária em Deus. Lembre-se que diz Filipenses 4, 6 a 7, não andeis ansiosos por coisa alguma. E assim, louve a Deus, né? Cada dia, cada manhã, acorde louvando a Deus, e reúna a família aos pés de Cristo cada manhã. E produza e pratique relacionamentos saudáveis, reconcilie-se com pessoas, perdoe ofensas e restaure laços quebrados. O perdão é um dos maiores sinais de preparo espiritual. Um cristão, ele não tem inimigo, ele não é inimigo de ninguém, pode até ter inimigos que não gostam dele, mas o cristão, ele não tem inimigo, porque ele é a pessoa que justamente é a pessoa pacificadora, dos que perdoam e buscam perdão e procuram sempre a reconciliação. Primeiramente, começando no nosso próprio lar, reconciliação entre os cônjuges, reconciliação entre pais e filhos. O perdão, como Jesus disse, se você não é capaz de perdoar, você também não vai ser perdoado, porque Deus é assim. Então, precisamos ser iguais a Deus. E o que Ele mais nos quer é que sejamos santos como Ele é santo. Então, o que Deus é, Ele quer que nós sejamos. Ele pede que nós sejamos, porque assim devemos imitá-lo. Na dimensão física e missionária, cuide do corpo, mantenha hábitos saudáveis, alimentação equilibrada, descanso adequado e exercícios moderados. O corpo é o templo do Espírito Santo, né? Não precisa ser exercícios exagerados de academia, mas uma boa caminhada é muito mais proveitosa. E lembre-se que o exercício espiritual é muito mais proveitoso que o exercício físico, ou seja, a comunhão diária, a atividade missionária, o culto doméstico é muito mais importante do que exercícios físicos, ou seja, dê preferência ao que é espiritual. E sempre que possível, então você vai fazer a parte física, mas o preferencial é a parte espiritual. E pratique evangelismo digital. Use suas redes sociais não para se exibir seu corpo, não para exibir suas posses, mas para compartilhar mensagens bíblicas, estudos e testemunhos. Faça de sua rede social um campo missionário e prepare-se para ensinar. Forme pequenos grupos de estudo e discipulado, preparando-se para outros, né, para o tempo do fim. Esse grupo pode ser pode ser digital, né, um grupo via rede social, ou pode ser também físico, presencial, em seu lar ou na casa de um amigo. E então, dessa maneira, a preparação para o retorno de Cristo é uma vida de equilíbrio. Menos correria e mais comunhão. Menos acúmulo e mais serviço. Menos distração e mais discernimento. Menos medo e mais esperança. O que Deus requer de nós é que confiemos nele. Ele tem promessas maravilhosas para o seu povo, mas precisamos confiar. Principalmente quando ele diz que não devemos andar ansiosos por ele comer, pelo que beber e pelo que vestir. Na verdade, devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, ou seja, viver para o reino, uma vida de santidade, uma vida de missão, uma vida de comunhão, uma vida de santificação, dando a Deus o primeiro lugar, e a palavra de Deus nos sustenta. Se você busca mais a Deus, você vai ter menos fome. Se você busca mais a Deus, você vai servi-lo melhor. E todas as demais coisas você vai ver que Deus ele promete acrescentar, ou seja, você vai obter sem correr atrás. Você vai correr atrás de Deus e Ele vai lhe prover o que for necessário. Então confie nele. E o que está querendo de nós é que assim estejamos nos preparando, né, e mostrando que estamos nos preparando para o fim dos tempos que está chegando. E assim nós vamos não só estar preparando a nós mesmos, como a nossa família, amigos, vizinhos, nossos irmãos, e todos juntos, temos essa grande esperança de que em breve Jesus vai voltar. E essa é a nossa expectativa, desejo e a nossa maior alegria, de que Jesus virá para nos buscar, e assim estaremos para sempre com Ele no céu, em nome de Jesus.